Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez para a nossa tutoria interativa e hoje eu estou aqui com o professor Jefferson. Nós vamos falar do PL Ensaio Acadêmico. Então hoje as dúvidas que vocês devem enviar, o que a gente vai falar aqui também é especificamente do PL Ensaio Acadêmico. Daí, caso tenha outras dúvidas, a gente depois, nas próximas semanas, faremos outras tutorias e tem o link da tutoria no Univirtus também, ok? Então, o professor vai começar falando um pouquinho do trabalho, mais ou menos da estrutura, acho que dá para começar por aí. E aí vocês vão mandando as dúvidas, que aí a gente já vai conversando, que fica mais fácil também. Sem dúvida. Então, pessoal, não sei se vocês tiveram a oportunidade de acompanhar a nossa aula interativa no estúdio, mas de qualquer forma, hoje a gente retoma muito daquilo que a gente comentou e vocês podem ir aí tirando as dúvidas, né? Já leram o documento do PL, já entraram lá no AVA, já procuraram dar uma olhadinha para pensar, né, no que é esse trabalho. Isso é importante. O que é o trabalho do PL, então? Por que PL Ensaio Acadêmico, esse nome formal? Porque, de fato, esse é um gênero de texto que vocês vão trabalhar nesse projeto laboratorial, que é a produção de um texto acadêmico, ensaístico, que é normalmente um texto que é fruto da pesquisa, aquele texto, tipo de texto que vocês vão produzir na vida quando vocês forem fazer o TCC de vocês, mas também se vocês se envolverem com a atividade de pesquisa, né? Então nós temos, e faz parte do universo da comunicação no Brasil, muito importante até, recomendo, já falei sobre isso na nossa interativa, vou falar de novo aqui, o Intercom, que é essa instituição de pesquisa sobre comunicação no Brasil, que é uma instituição muito importante, muito presente, tem uma longa história, já são umas 3 décadas de história, se não me engano, talvez até mais, e que tem um volume muito grande de pesquisas que são feitas na área da comunicação, por alunos, por professores, por pesquisadores independentes, e que são colocadas no site do Intercom na internet, que você pode acessar, você pode entrar lá e ler trabalhos acadêmicos feitos por estudantes do Brasil inteiro, ou também por pesquisadores enfim, de qualquer instituição do Brasil inteiro. E claro, a gente espera que um dia, quem sabe, né, vocês que se interessam por essa área da pesquisa científica possam também fazer um trabalho acadêmico e levar para o Intercom, representar a Uninter. Todo ano nós temos alunos, né, representando a Uninter no Intercom, até tivemos prêmio esse ano, né, Gina? Tivemos premiação. Tivemos alguns alunos que ganharam prêmio por terem trabalhos de destaque no Intercom Nacional esse ano. Então, isso para você ter uma ideia do que é esse trabalho acadêmico, com o que ele está relacionado, em que lugar do mundo que ele se encontra. É um texto acadêmico. Não é necessariamente o tipo de texto com o qual você vai ter maior prática e familiaridade ao longo da sua vida profissional, porque é um gênero textual da academia, mas ele tem também uma relação com uma atividade profissional do jornalismo, que é com quem, por exemplo, trabalha com jornalismo científico, né, que é uma área muito interessante. E a gente pode pensar aqui, pensa, por exemplo, revista super interessante, revista Galileu, né? Não sei se você conhece essas revistas, são revistas muito boas, que têm uma história aí muito grande no jornalismo brasileiro e que trabalham com pesquisa científica. São revistas em que os jornalistas que lá trabalham vão ler pesquisas científicas e depois vão produzir textos, matérias jornalísticas numa linguagem mais acessível ao grande público, mas que traz esse conteúdo científico para a matéria. Tá? Então a gente está nesse universo, é o universo da pesquisa científica, é o universo da academia, e o grande desafio para vocês nesse PL é entender como é que funciona esse tipo de texto, por que ele é diferente de outros tipos de texto que você fez na sua vida, como é que eu articulo, como é que eu estruturo formalmente esse texto, como é que eu escrevo um ensaio acadêmico baseado em outros autores. Tá? Então esse aqui é o grande desafio. Pode parecer um pouco árido, um pouco difícil, porque já não é uma coisa tão comum, né? Ninguém escreve texto acadêmico no seu dia a dia. A gente escreve post de Facebook, de Instagram, né? E tem toda uma dinâmica que é muito particular ao texto científico, um jeito de escrever que é muito específico. E você vai precisar aprender esse jeito, você vai precisar dominar esse jeito. Então, por isso que eu recomendo o site do Intercom. Melhor forma de você se familiarizar com esse tipo de texto é lendo alguns textos do gênero. Né? Então entra lá no site do Intercom, fuça lá os depositórios de arquivos, eles são organizados por temáticas,
você pode ler, e é separado, né, os textos que são produzidos por estudantes de jornalismo, publicidade, de outros cursos de comunicação, e por professores, né, por profissionais formados. Eles estão em duas categorias. Então você entra lá, fuça, abre, mexe, lê uns 2 ou 3, e pode ter certeza que o tipo de texto que você vai escrever é parecido, é bem parecido com aquele. É diferente no quê? Em geral, você vai ver os textos do Intercom, eles têm de 10 a 15 páginas, que é um texto que você, o dia que você for para um congresso, você vai ter que submeter um texto de 10 a 15 páginas. O que nós pedimos para vocês nesse PL, né, Edna, é um texto de 5 páginas, 4 a 6 especificamente, né, a gente colocou essa margem. Então é um texto que é a metade de um texto que vai para o Intercom, tá? Uma primeira etapa. E qual é essa etapa que vocês vão cumprir? Aquilo que a gente chama da pesquisa bibliográfica, da fundamentação bibliográfica, que é algo que vai estar, por exemplo, no seu TCC, quando você chegar lá no final do curso. O que é a fundamentação bibliográfica? É quando você lê os principais autores do seu tema, né? Você faz aquela pesquisa, vai na biblioteca, seja ela física, seja ela virtual, pega os livros, né, que tratam do seu assunto, lê esses livros, capítulos desses livros, faz um fichamento, e daí você monta um texto que é um texto seu, em que você articula aquelas ideias com as suas próprias palavras. Então, esse tipo de trabalho que é o ensaio acadêmico, você vai articular com as suas próprias palavras as ideias de outros autores para tentar responder a uma pergunta, né, a um questionamento que foi colocado para cada um dos temas. Uma parte da pesquisa bibliográfica já foi feita para vocês, que é a seleção dos textos, né? Então, quando você vai fazer, lembra quando você estava no ensino médio, você ia fazer pesquisa na escola, vou pesquisar sobre, sei lá, um tema histórico, né, descobrimento do Brasil, ou vou pesquisar sobre uma doença, por exemplo, sei lá, o HIV, a AIDS. Você vai na biblioteca, você vai no Google, né, começa a baixar textos e arquivos. E tem sempre um trabalho grande que é de você perceber o que é relevante e o que não é, o que é bom e o que é ruim. Você tem que fazer um trabalho de limpeza. Esse trabalho já foi feito por nós, professores. Então, quando você entrar lá no AVA, você vai ver que cada um dos temas que são propostos para a escrita do ensaio acadêmico, que são 4 temas, já tem pré-determinados os 4 textos que servirão de base para a sua pesquisa bibliográfica. Então, você não precisa pesquisar mais. Você não precisa ir na biblioteca e ir atrás de outros autores. Já tem os que você vai usar. Professor, mas se eu quiser, eu posso? Pode. Não há um impedimento, uma proibição disso. Mas toma cuidado, porque você vai ser avaliado pelo uso dos 4 autores que estão listados para você. Na verdade, de 3 dos 4. Né? Foram listados 4 textos para você estudar, que são capítulos de livros ou ensaios, e é obrigatório utilizar ao menos 3 deles com clareza no seu texto. Você tem que fazer citação direta, indireta, deixar muito claro que você utilizou esses 3 autores no seu texto, tá? Quiser usar os 4 pode, quiser buscar um outro até pode, só toma cuidado. Na hora de avaliação, nós, professores, vamos procurar lá, será que ele usou 3 pelo menos dentre os 4? Tá aqui. Então isso já conta um ponto na sua avaliação, tá ok? Tem uma pergunta aqui, professor, o Ivan. Ele falou assim: eu escolhi o tema, mas não recebi nenhuma confirmação da escolha. É assim mesmo? É assim, Ivan. A gente colocou aquela planilha lá, aquele formulário para vocês escolherem, até para depois a gente direcionar algumas correções, para a gente ter ideia da escolha de vocês mesmos, de qual o caminho que vocês estão tomando. Mas não recebe realmente nenhuma confirmação. Fica lá registrado, a gente tem acesso, mas como é só um formulário lá de preenchimento, não vai uma confirmação para o e-mail de vocês. Mas se preencheu, tá lá registrado. Tem alguns alunos que perguntam, resolvi mudar. Quem resolveu mudar pode só preencher lá de novo. A gente sempre vai considerar a última escolha de vocês. Então, se vocês escolheram e mudaram, a gente vai selecionar lá, a gente vai considerar a última escolha e vai ignorar a anterior, sempre partindo pela data que vocês preencheram. Então, a gente sabe que a escolha é um pouco difícil, né? Até mesmo porque vocês têm 2 disciplinas agora e vocês têm 4 temas, que é considerando as disciplinas futuras também. Mas quanto antes vocês puderem escolher, melhor. Então, o que a gente recomenda, né, Edna? Que você entre lá no AVA, leia o conteúdo que está lá no AVA do PN mesmo,
que é a descrição, né, de cada tema, a pergunta de cada tema, e já baixa os arquivos, já vai dando uma olhada, né? Tenta começar a ler um ou dois artigos da bibliografia de cada tema, porque isso já te dá uma ideia, né, do nível de dificuldade ou do Se é um assunto de interesse. se você vai gostar de ler aquilo ou não. E aí você já começa a formar uma ideia sobre o que você precisa fazer, o que você pode fazer, e se for o caso, né, trocar, né, enfim, fazer a escolha do seu tema. Quais são os 4 temas, então? Vamos falar um pouquinho sobre eles. Primeiro, que se refere à disciplina História da Mídia, tem a seguinte definição: o jornalismo no rádio digital do Brasil, como as características socioculturais do Brasil influenciaram na produção de uma comunicação pós-massiva. Então, nós que estamos aqui, né, no estúdio Uninter, no estúdio de rádio da Uninter, fazendo uma transmissão via Instagram, já tem a ver com esse tema, né? Então, é uma rádio, mas que não é uma rádio de transmissão de antena, é uma rádio que transmite via web, por aplicativo, que coloca seus programas no podcast, né? E nós aqui estamos transmitindo via Instagram. Então, percebe como esse contexto já está dentro da pergunta, né, da história da mídia, que essa questão está colocando para você, então, pensar em características socioculturais. O que são características socioculturais? Aí você pode pensar como é que o brasileiro consome mídia, o que existe de mídia no Brasil, diversidade regional no Brasil, é muito diferente aqui no Sul, no Nordeste, no Norte. Então, tudo isso tem a ver com características socioculturais. Perfil socioeconômico, quanto dinheiro as pessoas no Brasil têm, se elas gastam dinheiro com mídia ou não, o que elas pagam, Netflix, assinatura de jornal, na internet, né? Inclusive, são dados esses dados, né, genéricos, você pode encontrar na internet, existem pesquisas de mídia, existe um anuário de mídia brasileiro, que podem, inclusive, ser subsídio para o seu trabalho. Né? Diz assim, quantas pessoas no Brasil acessam a internet, quantas pessoas no Brasil acessam a rádio, qual é o meio de comunicação mais utilizado no Brasil, né? Qual que é a diferença? Isso você vê na tua disciplina também, né? De um meio de massa e um meio regional, né? Um veículo regional, um veículo de massa. Porque aqui essa questão também entra, que é a ideia da comunicação pós-massiva. Então veja o que você tem que fazer no escopo desse tema, da história da mídia. Pensar o contexto sociocultural em que a gente vive, pensar o hoje, mas olhando, né, um pouquinho para a nossa história, e entender o rádio dentro desse contexto. E o que se coloca como perguntas para você aqui nesse tema? Temos 2 perguntas. Até que ponto a situação sociocultural de um país pode influenciar na produção de conteúdo? E mesmo no ciberespaço, diferentes ambientes socioculturais geram diferentes tipos de produção no jornalismo radiofônico. Então, mesmo dentro da internet, né, que é isso que a gente chama de ciberespaço, você vai ter produções de natureza diferente por causa do seu contexto. Então, de repente, tem uma rádio aí na sua cidade que também transmite pela internet, mas que é uma rádio local, né? Essa é uma questão que você pode usar um exemplo, né, para ilustrar o seu ponto. Então, o que a gente espera de vocês? Que vocês consigam refletir sobre esses temas. Então, você tem que falar sobre características socioculturais do Brasil, você tem que falar sobre rádio, obviamente, né, e você tem que falar sobre comunicação pós-massiva. Todos esses conceitos que vão aparecer sendo discutidos nos textos que foram escolhidos para o trabalho e também durante a disciplina, tá ok? Só antes do professor continuar, o Victor, ele perguntou também sobre a escolha do tema. Ele falou que tinha escolhido um tema, mas agora ele gostaria de mudar, de escolher outro. Então pode, Victor, ele pergunta se pode. É só você entrar lá de novo na página da disciplina, preencher aquele formulário de novo, que, como eu disse, a gente vai sempre considerar a tua última escolha. Aí a gente ignora o que você escolheu anteriormente pela data e considera o que você vai escolher agora. Então pode alterar lá, mudar e fazer essa nova escolha. Porque às vezes os alunos começam a ler o que o professor falou, né? Começa a ler, dá uma olhada ali e pensa, não, isso não vai ser tão bom, ou não é o que não é o meu perfil, não é o que eu gosto de estudar, porque às vezes quando tem esse gosto, facilita a leitura, né? Sim. E às vezes você pode ir meio que num primeiro impulso pelo tema,
né? Ou pelo nome da disciplina Pelo ali nome que da tem, disciplina, né? Parece, mas... e depois vai ler os textos e muda de opinião. Então, por isso que a gente recomenda, tente ler pelo menos um pouquinho dos textos que estão listados para o tema antes de você fechar a questão e de decidir, não, escolhi esse aqui mesmo e tal. Por quê? Né? Porque uma vez que você tem escolhido o seu tema, você começa o trabalho de fichamento. Como é que você vai produzir o seu texto? Você tem que primeiro fichar os textos que são a referência da disciplina, que é sublinhar, tentar fazer paráfrase, né? Destacar alguns trechos que você vai usar no seu texto, que tem a ver com essa técnica básica de construção do texto acadêmico, que funciona muito em função da paráfrase da citação. A gente vai falar mais sobre isso um pouquinho para frente. Deixa eu tratar aqui dos outros temas, então. O segundo tema é de teoria do jornalismo, né? E ele se propõe a pensar o jornalismo na internet e o agendamento da mídia tradicional nos dias atuais. Presta muita atenção. Jornalismo na internet e agendamento de mídia tradicional. Agendamento é um conceito que você vai ver nessa disciplina, que também está discutido nos textos lá, que diz respeito sobre a questão do que se torna prioridade, o que se torna um assunto, por que uma coisa se torna assunto do Jornal Nacional, do Globo Repórter, né, do Jornal da Record, ou não, né, o que faz com que um assunto se torne a agenda do momento. E ele está pensando aqui essa questão na relação entre a internet e a mídia tradicional. O que seria a mídia tradicional? Pensa naquela mídia que existia antes da internet. Então, que é a televisão, o jornal, o próprio rádio, mas dentro dos conglomerados, né, poderosos de mídia, que são anteriores à existência da internet. Claro que essas coisas também estão na internet, né? Então, a gente assiste o jornal hoje na internet, se a gente quiser. Mas só para a gente ter uma ideia do que é essa mídia tradicional, tá? Então, você vai pensar nessa correlação. Como que, de repente, uma coisa que surge lá no Twitter, no Facebook, acaba virando assunto do Jornal Nacional? Já viu isso acontecer? Acontece, né? Então, essa relação de como que a internet está agendando a mídia tradicional muitas vezes. E as perguntas que foram colocadas para você refletir. De que maneira e quando os assuntos apresentados e discutidos nas redes sociais, Twitter e Facebook, servem como pauta e ganham destaque nos meios de comunicação tradicionais, mídia eletrônica e impressa, rádio, televisão, jornal, revista. Nesse sentido, quais os temas são mais propensos a esse tipo de agendamento nos veículos? Então veja você que você tem que pensar, e aqui você pode usar exemplos, né? Você pode escrever o seu texto, você vai se referir aos autores e vai usar exemplos. Vai dizer lá, por exemplo, aconteceu um caso assim, que uma coisa que foi divulgada no Facebook, depois virou matéria no jornal, seja local, seja nacional. É importante usar exemplos para responder a pergunta, porque isso mostra que você fez a correlação entre a teoria e a prática, né? Que é uma coisa muito importante. Prosseguindo aqui, o terceiro tema é teoria da comunicação. E ele propõe, né, o seguinte pensamento: comunicação de massa versus indústria cultural, uma visão crítica das fontes de informação. De novo, a ideia da comunicação de massa, que apareceu lá no tema 1, né, que é essa comunicação que é feita nacionalmente, né, para os grandes números de consumidores de mídia. E a ideia de indústria cultural, a ideia de pensar o jornalismo, e assim como outras atividades culturais, como parte de uma indústria, né?